Pessoal, a gente tem a nossa amada, respeitada juíza, agora empreendedora, Ludmila Lins Grilo. Bom dia, Lud, tudo bem com você? Tudo bem, Marco Antônio, bom dia. Bom dia, pessoal do Fio Diário, professora Paula Marisa, prazer em revê-la. Meu amigo Adriles, que bom te rever. Um abraço aí pro pessoal que está assistindo o Fio Diário. Saudade de vocês. Saudade, Lud. Que bom que a gente está falando com você hoje. Nossa audiência adora sempre que você participa aqui no Show da Manhã. A gente está com mais de 11 mil pessoas ao vivo. E eu queria perguntar primeiro, Lud, 14 de março de 2025, 6 anos de inquérito do fim do mundo, 6 anos de loucura e perseguição e sadismo institucional do STF. Primeiro, como você enxerga o fato disso ter 6 anos, um inquérito ter 6 anos? E segundo, como que você enxerga o futuro, Lud? Marco, você botou aí até na tarja embaixo, né? A jurista comenta o trágico legado do inquérito do fim do mundo. Eu e mais um grupo de juristas e o Flávio Morgenstern, que não é jurista, mas é um intelectual que colaborou para escrever o livro, nós lançamos esse livro em 2020, ou seja, um ano depois do início do inquérito do fim do mundo. E quando a gente lançou, a gente já tinha aquela ideia, aquela sensação de que já tinha muito tempo, de que a coisa já tinha ido longe demais. E tinha ido tão longe que a gente resolveu escrever um livro. E isso era o ano de 2020. Hoje nós estamos em 2025 e a coisa permanece. Assim, é uma coisa realmente impressionante, é um período muito trágico da nossa justiça. Hoje, com o Alexandre de Moraes na Berlinda, sendo pressionado aqui pelos Estados Unidos, a gente está vendo um ou outro aí já começando a ganhar um pinguinho de coragem para falar alguma coisa. Então, hoje em dia, a gente já vê uma ou outra pessoa, um ou outro professor que nunca falou nada, agora começa a despontar, falando alguma coisa, mas ainda de forma muito discreta, ainda pisando em ovos. E veja, a coisa já está desde 2019, alguns poucos livros foram escritos sobre o assunto, muita coisa, muita entrevista, muita publicação de rede social foi feita, e a coisa permanece. Mas eu acho que sim, eu acho que agora nós temos uma luz no fim do túnel, essa luz que está vindo aqui, na minha opinião, tá? Não sei a opinião de vocês, mas na minha opinião, esta luz está vindo aqui dos ventos do norte, né? Da América do Norte. Então, não é que os Estados Unidos vão resolver o problema do Brasil. Na verdade, o Brasil vai resolver o seu problema, só que com aquele empurrãozinho que vem aqui dos ventos do norte. Então, nós temos a capacidade, digamos assim, não a capacidade, mas os instrumentos para resolver o problema, que é o Senado Federal. Só que esse instrumento está defeituoso porque as peças são defeituosas. No caso, nós tínhamos uma peça defeituosa chamada Rodrigo Pacheco. E agora nós temos uma outra peça defeituosa que se chama Alcolumbre. Então, enquanto essas peças defeituosas estiverem ocupando o Senado, nada vai acontecer. Então, infelizmente, e de forma vergonhosa, o Brasil precisa daquele empurrãozinho do amigo, né, do exterior, do tio Sam. Muito bom. Professora Paula. Lud, obrigada por ter vindo. Feliz em estar contigo de novo. Fazia tempo que eu não dividia a tela contigo. A minha pergunta é a seguinte: eu entendo que realmente o problema do Brasil, quem tem que resolver são os brasileiros, mas houve uma pressão dos Estados Unidos para que as coisas chegassem até aqui, pelo menos um apoio vindo de fora. E, inclusive, dentro dos Estados Unidos, pessoas foram censuradas, e aí eu não falo nem pelo ditador daqui, pelo estado de coisas em que o mundo se encontrava. Então, como tu tá nos Estados Unidos, eu queria que tu dissesse pra gente como tá a pauta liberdade de expressão aí, em terras de Tio Sam, como estão essas mudanças e como essas mudanças podem reverberar em outros países, o Brasil incluso. Então, Paula, aqui a pauta da liberdade de expressão está sendo prioridade.
O Trump, ele sempre, em todos os discursos dele, ele fala em liberdade de expressão. E o Elon Musk, que é aquele cara que tem muita visualização, visibilidade, é a conta mais seguida do X na atualidade, né? Não tem ninguém maior que ele. Então, qualquer coisa que esse cara fala se torna viral. E a pauta dele em relação à liberdade de expressão é uma pauta muito forte. E na minha visão, é o seguinte, eles têm isso como pauta prioritária e, agora é a opinião minha, tá? Não sei se vocês vão concordar. Eu acredito que, como esse problema também é um problema muito grave, eu diria gravíssimo, na Europa, vejam o que está acontecendo, por exemplo, na Inglaterra, que o sujeito lá foi proibido, né, foi preso por fazer orações em frente a uma clínica de, não vou falar o nome aqui, né, clínica de interrupção da gravidez. Vocês já entenderam do que eu estou falando, que a gente sabe que o YouTube ainda está com esses probleminhas da gente não poder falar as palavras. Então, o sujeito foi preso porque estava rezando em frente a uma clínica de interrupção de gravidez. Então, na Europa, está havendo um problema relacionado à liberdade de expressão também gravíssimo e que influi, né, no mundo inteiro. Assim, é como se fosse algo, uma lepra, assim, uma doença contagiosa que vai contagiando os outros países e os Estados Unidos não querem que o mundo se torne isso. E na minha visão, tá? Na minha visão particular, o Brasil vai ser usado como exemplo para melhorar as coisas na Europa. Então, eles vão pegar, né, o Brasil, país na América do Sul, vão usar como exemplo, ou seja, vão barbarizar com o Alexandre de Moraes para que na Europa as coisas melhorem e assim o mundo volte a ser um ambiente minimamente respirável. Essa é uma tese minha, até porque o Alexandre de Moraes não é uma figura assim, não é uma figura exemplar, não é um líder mundial, é uma figura, digamos, coadjuvante, que se tornou muito conhecida exatamente por conta da censura. Então, eu acho que eles vão pegar essa figura que não tem relevância nenhuma para o mundo, para servir como exemplo para a Europa. Mas não sei a opinião de vocês, essa é uma tese minha. Muito bom. Adriles Jorge, eu tenho a minha visão é idêntica da Ludmila nesse sentido. Eu acho que o Brasil virou esse laboratório. Janja falando, fuck you, Elon Musk. Eu queria que ela falasse mais. Tem que falar, fuck you, Trump. Tem que aplaudir a hora que eles falam isso. Vai. Entra debaixo do cara lá, aparece no radar dele, que foi isso que aconteceu. Né? O Musk viu, o Musk postou sobre isso, o Musk postou várias vezes recentemente sobre o Alexandre, mas eu concordo plenamente. Eu acho que se existe um laboratório em larga escala para mostrar para o mundo que dá para resolver o problema do ativismo judicial criminoso desenfreado que existe no nosso Supremo e que isso sirva de lição para os outros ministros, a gente tem que colocar vários ministros na cadeia e a gente tem que fazer a reforma desse aparato institucional como um todo. Mas agora eu só queria jogar para o Adriles, mas eu concordo com a professora. Vai lá, Adrilinho. Havendo uma coragem desmedida dos opressores, dos perseguidores, dos carrascos travestidos de juízes, que não arrefecem 1 milímetro. A gente está vendo o mundo inteiro percebendo e vendo que o Brasil se transformou numa ditadura, com possíveis sanções ao Alexandre de Moraes, não poder pisar nos Estados Unidos, quiçá na Europa, pela lei Magnitsky. E a gente continua vendo, juíza, uma timidez imensa. Isso quando não é uma omissão total das nossas lideranças, entre aspas, de direita no Brasil, né? Pessoas sendo presas, mortas na cadeia, censuradas, perseguidas. Agora a gente vai ter uma manifestação que eu acho legítima, mas também com um conceito que eu acho completamente espúrio, que é anistia. E aí eles pegam até esse conceito de anistia e falam, mas anistia, então que eles estão confessando que deram golpe, confessando que são golpistas antidemocráticos. Ou seja, o impeachment do Alexandre de Moraes, ninguém fala mais, ninguém coloca gente na rua para estabelecer uma retomada da democracia, apontando para os tiranos que o mundo está apontando. A que a senhora acha que deva ser essa timidez e essa omissão tão grande
das nossas lideranças políticas frente ao mundo que está percebendo que o Brasil se transformou numa ditadura e aqui parece que ninguém percebe ou finge não perceber? Bom, eu vejo 2 motivos principais para as nossas autoridades estarem inertes em relação ao que está acontecendo. O primeiro motivo é: eles têm medo. Muitos têm medo de sofrer retaliações. Ou seja, quem tem medo de sofrer retaliação e está em cargos de autoridade, a meu ver, estão ocupando o cargo errado. É aquele famoso pede para sair. Quem recebe altas responsabilidades tem que, né, fazer jus a esse cargo que recebeu. É aquela frase, né? A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, se essas pessoas que exercem cargos de autoridade e têm como fazer algo e não fazem porque têm medo, essas pessoas deveriam, né, se tivessem um mínimo de decência, um mínimo de dignidade, deveriam entregar os seus cargos, porque não são pessoas gabaritadas, não são pessoas aptas, não são pessoas talhadas para exercer cargos de autoridade, simples assim. Mas a gente sabe que na prática não é isso que acontece. Tá? Ninguém entrega, todo mundo fica ali se escondendo covardemente e desperdiçando a chance que Deus deu de fazer alguma diferença no mundo. Então, acho que a primeira coisa é essa, o primeiro problema é esse, o medo de sofrer retaliações. E o segundo problema, o grande problema que eu vejo nisso aí tudo, é em relação àqueles que têm o rabo preso, de alguma forma. Aqueles que estão devendo, aqueles que eventualmente possam estar em algum dossiê. Porque eu duvido que esses abusadores de poder não tenham em suas mãos pelo menos uma meia dúzia de dossiês contra essas autoridades que podem fazer alguma coisa. Então, eu acho que tem, né, a questão da retaliação e a questão de uma eventual chantagem. Eu duvido que muitas pessoas que poderiam estar fazendo alguma coisa agora não estejam sofrendo chantagem. E eu vou além. Essa chantagem, ela não é somente contra políticos. Eu tenho certeza absoluta de que tem jornalista ou jornalistas, no plural, também sofrendo esse tipo de chantagem. Alguns aqui a gente já, né, pode até imaginar quem possam ser. Jornalistas que, por exemplo, dando uma dica, modificaram substancialmente as suas visões de mundo, né? Aquilo que um dia disseram, hoje em dia não vale mais, mudaram substancialmente o seu posicionamento. Então, contra essas pessoas, eu suponho, é a suposição, eu suponho que algo de grave, ou às vezes nem tão grave assim, às vezes é uma questão contra a honra, mas que a pessoa não consegue suportar isso publicamente, coisas devem ter sido descobertas e essas pessoas tiveram que mudar posicionamento ou tiveram que agora, forçadamente, tiveram que defender aquilo que não acreditam. Então, tem vários motivos pelos quais essas pessoas podem estar fazendo isso. Cada uma tem o seu motivo e algumas pode ser que estejam cumulando mais de um motivo, né? Um jornalista que usa sutiã. Abre todos os motivos péssimos, só para salientar, todos horrorosos, nem justificados. Eu queria colocar uma pauta aqui para todo mundo comentar. Professoras, tem mais um tempinho para ficar com a gente, Lud? Posso ficar mais um pouco, sim. Então vamos lá, eu queria colocar nosso bloco Crimes em Série do STF. Na mão, vai. É o vampiro mongoloide. Já viu o vampiro mongoloide, Adriles? Vampiro mongoloide. Tá com a cara lá do palhaço carequinha. Vamos colocar Marcel Van Hatten dando uma aula na tribuna da Câmara dos Deputados. Senhor presidente, o Supremo Tribunal Federal é hoje o problema do Brasil. O maior problema que nós enfrentamos hoje é justamente a hipertrofia de um tribunal que se acha outra coisa. Um tribunal que não se comporta como deveria se comportar uma corte.
Este Congresso Nacional, ao tratar desse PRN 01-2025, na verdade, se submete a um balcão de negócios criado pelo Supremo Tribunal Federal para enquadrar Vossa Excelência, presidente Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, e todos os demais parlamentares como se menores fossem. Nós não deveríamos estar aqui nos submetendo a esta ditadura da toga. Não obstante, aceitamos, não eu, mas o conjunto dos parlamentares que representam os líderes desta casa, que propõem um projeto desse, nós, como poder, nos submetemos a ser um subpoder de um hiperpoder, que é o Supremo Tribunal Federal. Por isso, peço a Vossa Excelência que reconsidere a manifestação feita à imprensa e que trate de colocar em pauta um dos inúmeros pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, pois eles estão humilhando Vossa Excelência. Eles estão humilhando cada um dos deputados e senadores aqui. Isso. É isso aí. Tava falando com ele no café um pouco antes dele fazer esse discurso no Congresso. Eu estava falando exatamente isso, professora. O Alegland é como se ele tirasse o membro dele para fora da toga e urinasse em toda a Câmara, em todo o Senado Federal, de maneira ainda sádica, cruel, dando risada, falando, tá vendo, eu faço porque eu posso. Ele já fez umas manifestações nesse sentido. Lembra daquela manifestação, o jogo só acaba quando termina? Alguém perguntou para ele, mas quando que esses inquéritos vão acabar? E ele respondeu alguma coisa nesse sentido. Eles vão acabar quando terminar. Dando, risadinha, muito engraçadinho o ministro. Então, sim, mas algo me diz, o Marco, algo me diz que essas risadinhas de canto de boca, como dizia o professor Olavo, risinho, esse tipo de risinho é argumento de quenga, para não usar aqui a palavra do professor Olavo, para não espantar aí os telespectadores. Bom, esse tipo de risinho de quenga, de canto de boca, eu acho que algo me diz que esse risinho já não está mais presente no rosto dos ministros, não. Outro dia alguém até publicou uma foto do Barroso, que ele tirou junto ao lado do Pedro Vaca. Olha, a cara do Barroso estava assim, a boca dele estava para baixo, assim, quase uma careta. O risinho de canto de boca acabou, sumiu da cara dos ministros. Então, assim, envelheceu muito mal aquela sessão em que eles estavam dando risadinha, fazendo bolão sobre quem seria o primeiro-ministro a perder o visto para os Estados Unidos. Envelheceu muito mal, porque até ali a soberba deles impedia completamente de eles enxergarem que aquilo sim estava num futuro muito próximo e eles não se davam conta disso. E agora, enfim, o futuro chegou. O futuro chegou. Está aí na boca, mas está na boca de ser votado, pelo menos essa lei, que é a lei do No Censor on Our Shores Act, que é o sem censores no nosso território, que é aquela lei que vai proibir a entrada nos Estados Unidos, ou seja, vai cortar o visto daquelas pessoas que andam por aí pelo mundo censurando os outros ou colaborando de alguma forma na censura. E a gente sabe muito bem quem foi a personalidade inspiradora dessa lei, que inclusive consta ali dos considerandos, consta ali da, digamos, da exposição de motivos, que é o nome que a gente chama no Brasil, da justificativa da lei. Então agora o risinho de canto de boca desapareceu desses ministros. E isso é interessante que a Lud falou, professora, porque, olha só, a Meta deixará a moderação totalmente nas mãos de usuários e acabará com punições, segundo o executivo. A empresa diz que não vai ter influência sobre notas da comunidade, que tem início marcado para agora, terça-feira, que vem, dia 18 de março. Será que a gente sente o pessoal do TSE e do Supremo ficarem um pouco nervosos com isso? Por quê? Porque lembra do CIED, Centro Integrado? Ele não tinha as agências checadoras de fato? Agora, esse mercado de balcão acabou também, professora.
agências checadoras de fato, que, diga-se de passagem, eram sustentadas com muitos e muitos dólares vindo do pagador de impostos nos Estados Unidos, né? Esse pessoal aí todo era bancado com um dinheiro que vinha de fora, as agências de checagem. E as mídias sociais, né, as redes sociais, agora estão dando essa guinada. Eu vi também no Washington Post, eu acho que foi o Bezos, né, que falou que a linha do jornal ia mudar. E o que pode ser mais democrático do que o povo colocando ali a checagem de fatos? Eu me baseio muito pelo meu Instagram, que eu até tinha parado de usar, agora eu tô tentando retomar, assim, a normalidade de postagens lá no Instagram, porque eu fiquei num shadow ban de 3 anos, 3 anos, eu podia postar todo dia, eu podia fazer o que eu quisesse, plantar bananeira, e durante 3 anos eu não ganhei um único seguidor, um único. Então, assim, é um negócio que é meio impossível de acontecer. Bastou uma declaração do Mark Zuckerberg dizendo que iria mudar o posicionamento, e o Zuckerberg é Facebook. O Facebook eu nem testei ainda, porque era tão horrível de trabalhar lá que eu até desisti. Mas o Zuckerberg é responsável pelo Facebook, pelo Instagram e pelo WhatsApp. E bastou ele dar a declaração que magicamente o meu perfil ganhou 1.000 seguidores já assim, no dia seguinte que eu fazendo uma postagem. Então, além de toda essa censura escrachada, ainda havia a censura escondida. Eles colocavam os perfis de determinadas pessoas em um shadow ban ali, né? Ninguém mais, a gente postava e ninguém mais conseguia ver, porque eles mexiam no algoritmo. Eu desconfio, não posso comprovar, mas desconfio que essa ocultação ainda está em vigor aqui no YouTube, porque mudou muito o alcance do meu canal aqui no YouTube depois que ele foi derrubado pelo STF em 2023, foi em fevereiro de 2023 que o STF mandou derrubar todas as minhas redes, e o meu alcance reduziu pela metade, e ainda não voltou à normalidade. Então eu desconfio que no YouTube ainda esteja isso em vigor, mas que vai mudar. E aí fica aquela coisa dos defensores da democracia que são contra o povo, porque o povo atrapalha a democracia, e é tão emblemático eu dizer isso, que tem gente que é tão burra que não entende a piada. O povo atrapalhar a democracia só pode ser uma piada, só pode ser uma ditadura, porque democracia, por definição, o povo não pode atrapalhá-la. Então, a gente vê lá no X, essa notas da comunidade funcionando, e o que acontece é que o jornalismo profissional, entre aspas, porque eles não passam de uma assessoria de comunicação hoje em dia, é desmascarado o tempo todo. Vale lembrar o caso emblemático, e eu já vou fechar aqui o meu comentário, da Daniela Lima falando que tinha não sei o que roubado na posse do Jair Bolsonaro, o dia que a Polícia Federal foi lá, e ela foi desmentida. Então, este é o problema. O problema é que a mídia profissional, entre aspas, é desmentida pelo povo com informações que eles consideram desordem informacional, mas que não passa, de novo, desculpa ser repetitiva, mas eu não tenho outra expressão para usar, verdades inconvenientes à ditadura. Eu preciso também ouvir o Adrilles, porque olha esse combo, Adrilles. Então a gente tem esse discurso do Van Hatten, tem essa situação que a professora Paula comentou sobre as notas da comunidade, tem a ver com os ventos do norte que a Lúdia acabou de falar, né? Isso faz parte dos ventos do norte, é aquela brisa refrescante. Mas, ao mesmo tempo, o bagulho aqui tá muito louco, tiozão. Procuradoria-Geral da República mantém julgamento de acusados por, aspas, golpe. Também expressou apoio o nosso Paulo Gustavinho, Gonê Branquinho, safado, a continuidade de Alexandre de Moraes na relatoria do caso no Supremo Tribunal Federal. Então, Adrilles, como que você enxerga isso? É um mundo bizarro que a gente vive no Brasil, né? Um contraponto total. Enquanto o Instagram, o Twitter, as demais redes sociais preconizam uma liberdade total, absoluta, não irrestrita, exatamente porque liberdade não pressupõe o cometimento de crimes, mas crimes é o quê? Crime é pedofilia, crime é tráfico de droga, crime é assassinato, entendeu? Quando o Alexandre de Moraes fala que as redes sociais foram tomadas por fascistas, pedófilos, nazistas, ele sabe o que ele está dizendo. Parece loucura, mas ele sabe o que está dizendo. Ele está comparando a gente, que faz contestações
ao legítimo processo penal aqui no Brasil, que faz exatamente contestações ao processo eleitoral em que o TSE foi um ator, a pedófilos, a traficantes de drogas, a estupradores de crianças. É nesse nível que essa gente opera.